Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lorena, eu sou fisioterapeuta, eu atuo aqui em Santa Rita. Vou apresentar para vocês a Rosana agora. Olá pessoal, eu sou a Rosana, psicóloga e atuo aqui em Santa Rita também. É um prazer estar aqui falando com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de gatilhos. Por que às vezes a gente quer fazer uma coisa e a gente não consegue? Rosana, vamos falar disso? Por que às vezes a gente quer fazer uma atividade física, a gente quer fazer coisas que a gente sabe que são benéficas pra gente, mas a gente não consegue colocar em prática de maneira efetiva? Então, primeiro a gente precisa avaliar como que a gente pensa a respeito da gente, o que a gente pensa a respeito das situações que a gente quer enfrentar, por exemplo. Às vezes eu quero fazer uma atividade física, eu quero ficar mais saudável, seja fisicamente ou emocionalmente, mas eu posso pensar que eu não consigo. Eu não consigo emagrecer porque nunca consegui emagrecer, sempre me chamaram de gorda, por exemplo. Ou eu sempre ouvi de alguém que eu não ia conseguir fazer alguma coisa, você não vai conseguir, você não tem disciplina, você não tem isso, não tem aquilo, e a gente acaba pensando que isso pode acontecer de fato, que a gente é assim de fato. Então, às vezes a gente coloca uma meta em alguma situação, mas a gente não avalia a real motivação daquela meta, né? Pra que eu quero aquilo? Por exemplo, eu quero emagrecer porque eu vou casar. E aí ela volta a comer de novo. Só que não se avalia, né? Não percebe se eu tô ansiosa, por que eu tô querendo comer? Porque às vezes a gente, em relação à comida, por exemplo, a gente tenta compensar alguma ausência com a comida. Não é só com a comida, às vezes é com sono demais, né? Todos esses hábitos que a gente adquire de forma errada para tentar compensar alguma coisa. No entanto, que as pessoas deprimidas, elas dormem muito. Ou comem demais também, ou comem não muito nada. Sim, né? É bem desse jeito. Parece que é muito extremo, né? E a gente tem dificuldade, o ser humano tem dificuldade de lidar com o equilíbrio. O equilíbrio é sempre mais difícil. Todo o excesso, ele por trás tem uma falta, né? Sim, e a gente vê isso em vários aspectos. É que nem você disse, tem gente que vai mais pro sono e tem gente que vai pro excesso de atividade física também. Muitas pessoas são contrárias, não praticam atividade física nenhuma e vai pro ciclo oposto, não faz atividade física e já não sente motivação para comer bem, já não quer fazer nada, né? Então a gente tem que se avaliar em qual extremo que a gente está pendendo, ou se a gente está conseguindo manter esse equilíbrio aí. Sim, porque, como eu falei, o equilíbrio é difícil, por quê? Porque os extremos são mais fáceis, né? Às vezes, por isso que é importante a gente avaliar o pensamento da gente. Eu tô pensando, eu não consigo fazer atividade física, me cansa muito, eu não gosto de fazer, porque às vezes fez uma atividade que não gostava. Sim. E aí não acha tudo, sim, né? Não quer, nenhuma serve pra mim, mas não experimenta outras. Mas o que tá por trás dessa falta de vontade de fazer exercício? Porque às vezes a pessoa está desmotivada com a vida, ela não quer cuidar dela mesma emocionalmente, fisicamente, então nada tá bom, tudo que ela vai fazer que é para melhor para ela abandona com facilidade. Talvez porque tem ouvido palavras, né, como eu falei sempre, às vezes desde criança, ou teve muita negligência, onde não aprendeu a ter disciplina, onde não aprendeu a se cuidar, né, porque não teve ali um cuidado necessário, né? Ou ela vai para aquele outro extremo que é o da rigidez, do perfeccionismo. Isso. Se eu tenho que fazer tudo muito perfeito. 880, né? Sim. E aí acaba que é prejudicial tanto quanto o não fazer nada. Porque às vezes a pessoa lesiona músculo, por exemplo, não vai comer, faz um regime muito extremo também. Precisa aprender que o equilíbrio é importante, né? E se desvinculando ou da rigidez ou dessa negligência. É isso mesmo. Às vezes, por exemplo, nessa quarentena, a pessoa que já estava fazendo musculação e tudo, ela fala, agora eu não vou fazer nada, porque estava acostumada a pegar muito peso e tal. Às vezes exercício em casa não faz efeito nenhum, não faz nada. Aí quando esse momento vai passar, essa fase vai passar, aí a pessoa vai querer compensar tudo. Então a chance dela ter uma lesão depois é muito grande, porque ela vai querer voltar no nível que ela estava antes. Sim. Ao invés dela voltar gradativamente, né? Então a chance dela lesionar também é grande. Né? E a gente precisa entender que o que a gente faz tem que ser pra gente. Eu preciso melhorar fisicamente, eu preciso comer melhor, eu que vou colher os frutos, né? Eu que vou ter uma qualidade de vida melhor. Isso mesmo. Eu mesma já tive vários pensamentos assim, sabotadores. Eu nunca vou ser atleta, então pra que eu vou fazer
pensamentos que não levam a gente a lugar nenhum, tanto relacionados à atividade física quanto à alimentação. E você tem alguma dica para a gente conseguir identificar esse pensamento? Porque o primeiro passo é identificar ele, né? Para depois saber como que a gente vai conseguir mudar ele, né? Sim, a gente precisa avaliar. Como você falou, eu nunca vou ser atleta, para que eu vou emagrecer? Mas aí você precisa se questionar, eu quero ser atleta? Eu preciso, para fazer atividade física, por exemplo, eu preciso ser um atleta? Qual que é a minha motivação verdadeira? E aí você precisa encontrar uma outra motivação. E às vezes, sem uma ajuda profissional, a pessoa não vai conseguir. A gente precisa identificar por que será que eu penso isso ao meu respeito, né? Por que eu penso que eu não vou conseguir as coisas? Será que eu ouvia muito isso? Mas será que o que eu ouvi era verdade? Porque às vezes aquela pessoa que te dizia isso, que você não ia conseguir, ela pensava que ela não ia conseguir também, né? E a gente é um reflexo do que a gente trata o outro de acordo com o que a gente é com a gente. Né? Então, se eu tô tratando o outro de forma depreciativa, significa que eu me deprecio primeiro. Então, às vezes, desvincular desses pensamentos de que não presta, de que não vai dar certo, de que não vai conseguir, porque alguém disse. Mas a gente precisa experimentar coisas e ver que a gente sempre tem valor, a gente sempre tem qualidade, a gente sempre tem alguma coisa boa. A gente precisa descobrir como a gente é de fato, por isso que a gente precisa se conhecer melhor. E tem muitos desses pensamentos que a gente precisa se avaliar, né? E avaliar depois o pensamento. A gente precisa entender que a gente precisa fazer o melhor. E o melhor meu não é o melhor seu. Sim. Às vezes você consegue fazer uma coisa muito mais rápido, com muito mais qualidade do que eu. Mas não dá pra comparar, né? Não dá, porque eu preciso entender, é o meu melhor, eu tô dando o meu melhor? Se eu tô dando o meu melhor, significa que é o máximo que eu vou conseguir naquela etapa. Quanto mais eu for fazendo, melhor eu vou ficando, né? Talvez eu nunca chegue da forma que você faz, por exemplo, em alguma coisa. Mas tem outra coisa que eu vou fazer melhor do que você, porque somos pessoas diferentes. E a gente precisa fugir dessa comparação, né? A gente às vezes acaba se comparando muito com o outro. A gente só se pode comparar com a gente mesmo, né? Sim, só com a gente mesmo. É como se a gente fosse o nosso limite, né? Tem aquela frase que eles dizem, né? Se você quiser saber como uma pessoa é, calce os sapatos dela. Né? E da mesma forma é essa questão. Se eu quiser saber o que a pessoa suporta, por que ela suporta, eu preciso calçar os sapatos dela, mas às vezes o sapato dela não é meu número. Com certeza. Então vai ficar maior, vai ficar menor, vai ficar apertado, vai ficar incômodo, né? Eu não vou conseguir andar porque é muito grande. Isso tudo a gente precisa perceber. Mas tem muita gente que pensa que o perfeccionismo é um defeito legal, né? Que é uma coisa bacana. Sim. Então o pessoal brinca assim, numa entrevista de emprego, se você chegar e eles perguntarem um defeito seu, você coloca perfeccionismo, né? E o perfeccionismo não é legal, o perfeccionismo é péssimo, ele prejudica muito a vida das pessoas, né? A gente vê que uma pessoa perfeccionista, ela ou faz tudo ou não faz nada, ela desiste dos desafios que ela não consegue alcançar. Então o perfeccionista, ele tem muitas dificuldades. Você consegue ver mais alguma dica assim para a pessoa que quer identificar esse tipo de problema, para o perfeccionista também, para ele identificar esse tipo de pensamento? É sempre observar a questão da procrastinação. Isso é claro assim, do perfeccionista, porque ele já pensa, né, o contrário do que é aquele que deixa de fazer, por exemplo. Mas ao mesmo tempo eles pensam igual. A atitude é o contrário, mas eles pensam igual, eu não vou conseguir. Sim. Né? Porque o perfeccionista, ele traça uma meta e essa meta não tem intercurso nenhum. É uma linha reta. Tem que ser perfeita, né? Tudo tem que dar muito certinho. Né? Então é valorizar cada pequeno passo. Eu nunca fiz atividade física nenhuma, aí de repente eu quero fazer 2 horas por dia. Isso. Eu quero já mudar minha alimentação. Aí uma vida de atleta, perfeito, emagrecer 10 quilos em um mês. Sim, tudo lindo, né? Tudo maravilhoso, porque aí viu alguém lá no YouTube que disse que conseguiu. Isso, se ele consegue, eu também tenho que conseguir. Aí estabelece a meta no mundo do outro. A gente está no começo do nosso desafio, né? E essas dicas, elas funcionam muito agora para o começo. Porque o que acontece? A gente começa todo motivado, a gente quer colocar tudo em prática. Mas a primeira coisinha que você sai fora, o pessoal te chama para ir na pizzaria, você vai e você fala,
já falhei o desafio, eu não quero fazer mais, já chega. E não é assim, né? A gente pode colocar isso em prática. Se você sai um pouco, não tem problema, você volta no mesmo momento que você saiu, né? A gente não precisa ser perfeito. Sim, e a nossa saúde mental também, ela precisa estar bem. Né? E se ela não está bem 100%, ela vai melhorar aos poucos. Não é? Às vezes, por exemplo, uma pessoa que tem acreditado muito em mentiras, né? Às vezes vem uma pessoa e fala, você é isso, você é aquilo, e a pessoa fala, é verdade, eu sou, porque sempre acreditou naquilo, aí o outro vem e reforça alguma coisa que ela já acredita, né? Precisa a pessoa pensar, por exemplo, eu sou burra, a pessoa fala assim, eu sou burra, que eu sempre ouvia na minha infância porque eu tinha dificuldade, por exemplo, em matemática. E alguém ia ensinar a pessoa e chamava ela de burra, por exemplo. Você é muito burra, você é lerdo, você não presta atenção direito. Nossa, você não vai conseguir ser ninguém na vida. E às vezes a pessoa acredita naquilo a vida inteira, mas ela só tinha dificuldade em matemática. E as outras matérias, né? Tem uma frase muito famosa, eu não me lembro muito bem, às vezes você vai saber completar pra mim. Que você não pode julgar a capacidade de um peixe pedindo pra ele subir em uma árvore. Não é isso? Porque, né, o peixe ele é genial nadando, mas subir numa árvore ele é péssimo. Ele vai morrer, né? Isso se aplica a nós também, Sim. né? Nós somos muito bons em algumas áreas e em outras nós não somos tão bons assim. E as questões do nosso cérebro, por exemplo, ele entende algumas coisas que a gente faz como motivações básicas, né? Por exemplo, comer, dormir, a questão de procurar por dinheiro, por exemplo, né? A busca pelo dinheiro também o nosso cérebro entende como uma necessidade básica, sexo, ajudar os outros e até jogar videogame. Nosso cérebro entende que é uma atividade básica. As outras coisas a gente tem que se esforçar muito mais para fazer. Né? Eu vi até uma dica esses dias de alguém dizendo, se você quer fazer uma atividade física, não fica pensando na segunda-feira eu vou fazer. Porque se você está dizendo que na segunda-feira você vai fazer, você está dizendo que o seu cérebro não é tão importante. Porque se eu posso adiar, não é tão importante. Se eu estou com uma dor, está doendo muito, eu vou procurar um médico agora. Sim, eu ouvi até essa questão, achei interessante de dar uma dica. Se você quer fazer, deixa a sua roupinha de academia do lado, põe seu celular longe, seu despertador longe, e aí você tem que levantar para ir lá buscar, já coloca logo a sua roupa de ginástica, nem pensa e vai. E se você for pensar, você não vai fazer, porque não é algo que a gente tem costume, né? Para quem cresceu com disciplina, né? Não a disciplina da rigidez, mas uma disciplina de ter horário para fazer as coisas, de comer o que é mais importante, né? É mais fácil. É mais fácil, né? Quem está com dificuldade lutar muito mais, procurar profissionais que ajudem, né, nessa questão para poder lutar e transformar essas motivações. E eu achei até interessante nessa questão de motivação básica, por exemplo, que o nosso cérebro entende, depois que a gente começa a mudar a nossa rotina, por exemplo, comecei a fazer atividade física, no começo é um saco, mas depois a repetição vai fazer o nosso cérebro entender aquilo como uma necessidade básica. Sim. Aí vai se tornar, aí virou um hábito, mas precisa de alguns dias. Tem estudos que falam que até 21 dias para você mudar um hábito, né? Isso. É isso mesmo. Tudo isso. Por isso, pessoal, o nosso desafio é de 21 dias. De 21 dias para modificar efetivamente mesmo. Nem sabia disso, viu? Para modificar os hábitos mesmo. Então, o objetivo não é só emagrecer, não é isso. É modificar hábitos verdadeiramente. Então, a dica que a gente deixa aqui para vocês é isso, identificar o que está impedindo você de chegar no seu objetivo final. Se seja esse, ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, ler um livro, seja esse qual for, identifica qual é esse pensamento que está te limitando para você conseguir anular ele da forma que seja. E se você precisar de alguma orientação específica, a Rosana tá aqui, eu vou deixar o contato dela embaixo, o Instagram dela, tudo bonitinho, se vocês quiserem entrar em contato com ela, para vocês trabalharem de forma mais específica esse tipo de problema que vocês estão tendo, porque falar aqui de formas específicas, né, o vídeo vai ficar muito longo, então vocês entram em contato com ela, tá bom? Eu acho que é só isso, você quer falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer a oportunidade. E eu também agradeço você poder falar aqui com eles. E é isso, pessoal. Um grande beijo pra vocês. Tchau, tchau!